Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um apanhado geral, um resumão sobre um assunto muito importante para suas planilhas em relação ao design, em relação ao layout delas, né? Que é a largura das colunas e a altura das linhas. São duas configurações que afetam, obviamente, né, a aparência das suas células, porque uma célula é feita, é dimensionada, né, através da largura da coluna e da altura da linha. Existe um leque de informações, de configurações a respeito, né, desse assunto, desses dois assuntos, mas aqui eu vou fazer um apanhado geral procurando abranger o máximo possível de conceitos e configurações dentro do mesmo vídeo. Portanto, ele vai ficar um pouco longo, mas você pode acompanhar os tópicos específicos, né, que eu vou abordar aqui dentro através da descrição do vídeo. Então eu vou colocar aí os tópicos bonitinhos, né, todos delimitados aí pelas suas durações, e aí você pode navegar diretamente para aquele que for mais adequado para você, tá? Relacionado à sua dúvida. Mas basicamente nesse vídeo eu vou falar sobre como fazer os ajustes aqui de larguras das nossas colunas, tanto de forma automática quanto de forma manual, utilizando o mouse, utilizando numerações e utilizando autoajuste também. A mesma coisa para as linhas. Vou te ensinar como fazer esses ajustes com várias colunas de uma vez, sejam elas em sequência ou de forma intercalada, e também com as linhas. E também vou te ensinar como aplicar essas configurações numa planilha inteira. Além disso, a gente vai ver como modificar as unidades padrão de medidas do Excel para que a gente consiga lidar com outras medidas, já que o Excel tem medidas muito específicas para lidar com largura de colunas e altura de linhas. E também vou te explicar um pouco sobre como padronizar essas alturas e larguras de uma forma que você consiga criar células, né, muito mais precisas, com o tamanho muito mais preciso, modificando também a estrutura da sua planilha. Além disso, eu vou te dar algumas dicas também de posicionamento de texto e também de quebra de texto, tá joia? Mas, como eu disse, um pouquinho de cada vez, a gente vai agregando uma coisa que a gente for aprendendo a outra, e aí você vai entender todo o conceito no final, e vai ficar muito mais fácil lidar com essas configurações depois. Bom, vamos começar então. O Excel basicamente tem as suas colunas aqui na parte de cima e as linhas aqui ao lado, representadas por números. As colunas, elas podem ser formatadas de acordo com a sua largura e as linhas de acordo com a sua altura, até porque uma célula ela é formada pela largura de sua coluna e a altura de sua linha, tá? Então, no caso das colunas, a gente vai alterar a largura, e no caso das linhas, a gente vai alterar a altura. Mas como é que funciona esse ajuste então? Bom, deixa eu dar um zoom aqui só para a gente visualizar melhor aqui. Os títulos, né? Aqui em cima a gente tem o que a gente chama de títulos, tá? Então, esses aqui são os títulos das colunas. Então, se eu clico aqui em cima, eu seleciono a coluna toda, e aqui os títulos das linhas. Então, se eu clico em cima dos números das linhas, né, eu seleciono a minha linha toda, independentemente da quantidade de dados disponível dentro delas, tá? Existem várias maneiras de se adequar a esses tamanhos, e eu vou começar com as colunas, com a largura das colunas de forma manual, de forma automática e também através de uma numeração específica, de um valor específico, tá? Então aqui eu tenho 6 colunas de A a F, você consegue perceber que elas têm larguras diferentes, inclusive a coluna B é a minha coluna com a menor largura, enquanto a minha coluna F é a coluna com a maior largura. Perceba que na minha coluna D, eu tenho, aqui onde estão as cidades, tá? Eu tenho cidades que não cabem aqui dentro. Belo Horizonte, por exemplo, foi cortada, e Rio de Janeiro também foi cortada aqui, o pedacinho do O. O que está acontecendo aqui? Muita gente se confunde, tá? Muita gente acha que o dado foi cortado ou então ultrapassou para a célula posterior, para a célula direita. Deixa eu dar 2 cliques aqui em Belo Horizonte, na célula D4, né, onde a gente digitou esse nome. Perceba que Belo Horizonte está digitado perfeitamente aqui, tá? Inclusive aparece aqui na barra de fórmula também. O que acontece é que esse texto não coube dentro da célula, e por isso ele vazou um pouquinho para lá. Só que na verdade ele vazou para a direita no momento em que a gente está digitando. Se eu continuar digitando, o Excel vai mostrar esse conteúdo à direita aqui para que eu consiga enxergá-lo. A partir do momento que eu finalizo a minha edição, esse conteúdo vai ser cortado pela delimitação da minha coluna D. Isso não quer dizer que o texto foi cortado. Belo Horizonte, perceba, continua aqui na barra de fórmulas, esse texto só não está sendo exibido totalmente porque a largura da minha coluna D não permite. Como é que eu posso ajustar isso? Muito simples, tá? Se aqui a minha coluna D, onde tem as cidades, ela está muito pequena, né? Ela está muito estreita para os meus dados, eu posso simplesmente vir aqui entre a coluna D e a coluna E, então sempre entre a coluna que eu quero modificar e a próxima, tá? Não preciso necessariamente selecionar a coluna, tá? Não precisa. Você vem aqui com o seu cursor,
do mouse, posiciona ele na linha delimitadora entre as duas colunas, até o mouse assumir uma forma de duas setinhas, né, direcionais aqui, uma setinha bidirecional, e aí você vai dar 2 cliques rápidos, no caso do autoajuste, eu estou falando aqui. O que significa esse autoajuste? Eu vou dar 2 cliques aqui e você vai perceber o que significa. Automaticamente o Excel vai ajustar a largura dessa coluna para o maior dado em texto que estiver presente nessa coluna. No nosso caso, Belo Horizonte. Tá? Então, o maior texto aqui presente dentro da coluna D é Belo Horizonte, então o Excel ajustou a largura da minha coluna para que esse texto caiba aqui dentro. E perceba que automaticamente Rio de Janeiro agora cabe também. Isso não quer dizer que se eu digitar alguma coisa bem maior aqui do que Belo Horizonte, o Excel automaticamente já vai fazer esse ajuste para mim da coluna. Não. Se esse texto passar novamente dos limites da minha coluna D, eu tenho que fazer o autoajuste aqui novamente na minha coluna D. Tudo bem? Então, o autoajuste ele sempre vai se adaptar ao texto com maior comprimento dentro da sua coluna. No entanto, você pode fazer isso de forma manual também. Quando você passa o mouse aqui e ele assume essa forma de de setinhas bidirecionais aqui, você pode clicar, segurar clicado e arrastar. Conforme você arrasta, então eu vou arrastar um pouquinho para a esquerda aqui para diminuir a minha coluna D. Perceba que eu diminuí a minha coluna D. Clico, segura clicado e arrasto para a direita, por exemplo, eu aumento aqui a largura da minha coluna D, de forma manual, tá? Conforme você clica e segura clicado e vai arrastando, você vai percebendo ali naquele balãozinho ali em cima que os valores vão sendo alterados. Olha lá, 33, 32, 35 e do lado de lá uma numeração em pixels. Ok, o que é esse 32, 33, 30, 35 da largura da minha coluna? É a quantidade de caracteres, tá? A quantidade de caracteres. A largura de uma coluna no Excel ela é determinada por uma quantidade de caracteres baseando-se na fonte padrão do Excel. A fonte padrão do Excel é a calibre 11, tá? Mas você pode modificar essa fonte padrão também. Eu tenho um vídeo explicando sobre como modificar a fonte padrão do Excel. Então o Excel vai calcular a largura da coluna baseando-se na quantidade de caracteres da fonte padrão. Isso quer dizer que, nesse nosso caso aqui, ó, 31, tá vendo? Então, 31 caracteres da minha fonte padrão cabem aqui dentro da minha coluna D. Agora, uma observação importante aqui sobre a visualização de texto dentro da célula. Você percebeu aqui que no caso dos textos, texto puro mesmo, tá? Se a coluna for diminuída, né? Se o texto não couber na coluna, esse texto ele fica invisível, né? O restante fica invisível. Ainda que ele esteja presente, o restante fica invisível. O que não acontece nos dados numéricos, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um valor monetário. Se eu chegar aqui e diminuir um pouquinho a largura da minha coluna, eu vou ver que o Excel vai encher as minhas células de sustenidos, ou jogo da velha, ou hashtag, conforme você quiser chamar. Tá? Se você passar o mouse em cada uma dessas células, você consegue perceber o valor aqui dentro. Só que o Excel ele sempre vai omitir os dados numéricos quando eles não couberem na célula. Por quê? Para que você não se confunda com o número aqui. Então, vamos supor aqui que no 1500, que seria a minha primeira célula, eu só conseguisse enxergar 150. Isso seria um erro para mim, né? Enxergar 150 quando, na verdade, o conteúdo é 1500. Então, no caso dos números, o Excel prefere omitir os números totalmente, tá? Ao invés de mostrá-los quebrados, como ele mostra na questão dos textos. Tá? Quando eu digo dados numéricos, isso não envolve apenas números, valores monetários, envolve as datas também. Então, eu vou vir aqui diminuir, por exemplo, a largura da coluna A, você vai perceber que aconteceu a mesma coisa, e a largura da coluna B, que contém horas, também aconteceu a mesma coisa. Sempre que acontecer isso, sempre que não couber o valor numérico, você pode aplicar o autoajuste, vou dar 2 cliques aqui na coluna E, né? Ou então você pode clicar, segurar clicado e arrastar para determinar um tamanho específico, aí o tamanho que você achar mais adequado, tá bom? No entanto, você pode fazer também um ajuste numérico para suas colunas, tá? Para a largura das suas colunas. Como é que a gente vai fazer isso? Então, selecionando a coluna aqui em cima, tá? Aqui em cima, sempre nos títulos das colunas, tá bom? Então, por exemplo, eu quero determinar um tamanho diferente de largura para a minha coluna A. Então, com a minha coluna A selecionada, tá? Eu posso fazer isso de duas maneiras, tá? Dentro da guia página inicial, a gente vai ter um grupinho chamado Células e um botão chamado Formatar. Dentro do botão Formatar, a gente tem algumas seções aqui para formatação de células. E uma dessas seções é o tamanho da célula. Aqui a gente vai mexer com as colunas. Então, a gente vai mexer aqui com essa parte aqui, ó, largura da coluna, tá bom? Então, eu vou dar um clique em largura da coluna e agora eu consigo modificar essa numeração aqui. Ela está em 17,89. O que mesmo? Caracteres. Eu quero uma largura um pouquinho maior, quero de 25. 25 caracteres. Vou dar um OK aqui, então o Excel faz esse ajuste para mim.
Existe uma outra maneira também, até um pouco mais prática se você preferir. Por exemplo, aqui na coluna D, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, tá? A largura dela. Então, com a coluna D selecionada, eu dou um clique, seguro clicado não, dou um clique com o botão direito em cima da coluna D e clico na opçãozinha largura da coluna, que vai ser a mesma opção que eu utilizei ali. Eu só mudei o local para acessar a ferramenta, acessar essa janelinha, tá? 14,78, vamos colocar 25 caracteres também. Vamos dar um OK aqui. Beleza, 25 é bem suficiente para mim. Lembrando sempre também que o autoajuste, tá, ele ajusta tanto para mais quanto para menos. Tá? Então, por exemplo, aqui quando a gente não tinha dados totalmente visíveis, então o Excel fez um autoajuste para mais, ele aumentou a largura da minha coluna. Aqui, por exemplo, na coluna A, eu percebo que todas as minhas datas cabem, existe ainda uma folga aqui. Então, se eu der um autoajuste aqui, 2 cliques, por exemplo, a minha coluna A vai ser diminuída. Tá bom? Mas aí fica a tua escolha, você sabe o que você faz. Existe uma outra forma também de aplicar o autoajuste. Você dando um clique aqui na coluna, né, selecionando a coluna, você pode vir aqui no botãozinho formatar, assim como a gente já viu, e utilizar essa opçãozinha aqui, autoajuste da largura da coluna. É a mesma coisa, tá? É a mesma função, é um modo diferente de aplicar aqueles 2 cliques que eu te expliquei no início. Beleza, Edu, e se eu quiser fazer essa modificação em várias colunas de uma única vez? Muito simples, tá? Então vamos supor aqui que você queira ajustar a largura das colunas A, B e C, as 3 de uma vez, de forma sequencial. Depois eu te explico de forma intercalada, tá? Seleciona as 3 colunas sempre aqui em cima pelos títulos, tá bom? Pelo título aqui em cima, tá bom? Selecionou as 3 colunas aqui. E aí você pode fazer de todas essas maneiras que eu te expliquei. Você pode dar 2 cliques em qualquer uma delas, agora já que as 3 estão selecionadas, não faz diferença. Se você der 2 cliques, você aplica o autoajuste em todas elas. Poxa, do meu estado não ficou autoajustado? Ficou sim, tá? O autoajuste foi aplicado aqui, ó, para se ajustar, no caso, ao maior texto nessa coluna, que seria o cabeçalho, não necessariamente as siglas, tá? Você pode dar 2 cliques, como eu disse, você pode clicar e arrastar. Nessa forma, quando você clica e arrasta, você percebe que a largura vai sendo exibida aqui naquela caixinha, né? Naquele balãozinho. Quando você clica e arrasta, você vai fazer automaticamente com que a largura de todas as colunas seja padronizada, seja igual, tá bom? Então perceba aqui que a data, por exemplo, esse tamanho de coluna aqui, essa largura de coluna não foi suficiente para exibir a minha data. Clica, segura, clicado e arrasta. Quando eu faço isso com 3 colunas selecionadas, as 3 vão ser modificadas de uma única vez, de forma que as 3 tenham a mesma largura. É claro que você pode fazer isso também de forma numérica, clicando com o botão direito em qualquer uma delas, largura da coluna, e trocando diretamente aqui. Por exemplo, 20, vamos dar um OK. Então, as 3 são modificadas com o tamanho de 20 caracteres ao mesmo tempo. Posso fazer isso de forma intercalada também, Edu? Claro, sem problemas. Então, vamos supor aqui que eu queira modificar apenas a coluna A coluna D e a coluna E. Tá? Então você seleciona a coluna A e aí o truque está no teclado, que você vai pressionar a tecla Ctrl no seu teclado e vai agora selecionar a coluna D e a coluna E. Tá bom? Então eu selecionei 3 colunas aqui de forma intercalada, não sequencial. E aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa, claro, respeitando a seleção. Eu não posso dar 2 cliques agora entre a B e a C, tudo bem? Tem que ser entre as colunas que estão selecionadas. Se eu der 2 cliques, eu faço o autoajuste, desculpa. Se eu clicar, segurar clicado e arrastar, eu vou fazer com que as 3 tenham o mesmo tamanho de forma manual. Se eu clicar com o botão direito e clicar em largura da coluna, eu vou fazer um ajuste aqui numérico, que é um ajuste um pouco mais acurado. Eu vou dar OK. E todas essas opções você pode acessar através do botão formatar aqui, largura da coluna. Esse largura padrão aqui, tá? É só para exibir, no caso, a largura padrão do Excel, que é de 8,11. Se você quiser manter a largura padrão, aquela largura de quando você abre o Excel, tá bom? Ele vai mostrar aqui para você que é 8,11 e é só aplicar. Tá joia? E você também pode fazer isso através de uma sequência, tá? Inicial e final. Então eu quero da coluna A até a F. Aqui beleza, são 6 colunas, muito fácil selecionar, tá? Acabou, selecionei, tá bom? Mas se você não quiser fazer dessa maneira, você pode clicar na primeira coluna, ou se o intervalo for muito grande, tá? E eu, em vez do Ctrl, você vai segurar o Shift e depois selecionar só a última coluna. E aí todo o intervalo de colunas será selecionado ao mesmo tempo. Então eu estou com 6 colunas selecionadas aqui e agora você aplica aquilo que você quiser, tá? Formatar, por exemplo, largura da coluna. Vamos colocar aqui uma largura de 20 e vamos dar um OK. Todas as 6 colunas agora têm 20 caracteres de largura.
Poxa, Edu, tem como eu fazer então essa modificação de largura de colunas para toda a minha planilha de uma vez só? Sim, também, tá bom? Esse botãozinho aqui, ó, que está aqui na intersecção entre os títulos de linha e coluna, faz com que toda a sua planilha seja selecionada. Existe um atalho no Excel pelo teclado, tá? O Ctrl T, que vai fazer seleções completas, tá? Mas isso vai depender da sua seleção, de onde está, de onde o seu mouse, né? De onde está parada a sua seleção. Então, se estiver dentro de uma tabela, o Ctrl T vai selecionar a tabela, depois selecionar um outro dado, depois selecionar a planilha inteira, tá? Então, se você for utilizar o Ctrl T, sempre prefira pressioná-lo 3 vezes, tá? Que aí você tem a certeza de que toda a planilha está selecionada. Mas se você já estiver selecionado uma célula fora, ali uma célula externa, ou se você ainda não tem nenhum dado digitado e apertar Ctrl T, a sua planilha será totalmente selecionada. De qualquer maneira, esse botão aqui faz o mesmo procedimento, tá? Ele seleciona a planilha inteira. Com a planilha inteira selecionada, agora você pode selecionar qualquer uma das colunas, porque todas elas fazem parte da seleção, clicar com o botão direito, largura da coluna e definir uma largura específica aqui. Ok, a mesma coisa você pode fazer através do botão formatar. Perceba que agora todas as minhas colunas, inclusive as vazias, tá, possuem a mesma largura. Belezinha, mexemos um pouco então com as colunas, agora a gente vai mexer com as linhas. Depois eu volto para falar de alguns procedimentos que serão úteis tanto para colunas quanto para linhas, inclusive modificar a unidade padrão de medida do Excel, que vai facilitar bastante na hora de você definir larguras e alturas específicas em unidades como centímetros ou milímetros, que pode ser muito útil em alguns casos, por exemplo, de impressão de planilhas. Mas vamos aguardar, vamos chegar lá com calma no ponto certo, tá bom? Vamos mexer aqui com as linhas. Tudo que eu fiz com as colunas, você pode fazer com as linhas também. A diferença é que o Excel usa uma unidade diferente para lidar com as linhas, tá? A altura das linhas ela é medida em pontos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a linha 3 e a 4. Então, se eu quero modificar a linha 3, eu tenho que posicionar o meu cursor do mouse aqui entre a linha 3 e a linha 4 até o cursor formar digamos, esse divisor bidirecional, você clica, segura clicado e a partir do momento que você for arrastando, você vai percebendo aqui que os números vão mudando. Você consegue ver a medida em pixels ali em parênteses também, se você preferir utilizar medida em pixels. Tá? Só que essa altura também, os pontos também vão sendo alterados ali, ó. Você percebe que os pontos vão sendo alterados. É só soltar onde você quer e aí temos então uma linha com uma altura diferente. Beleza, mas o que são esses pontos? No Excel, cada ponto desse corresponde a cerca de 1/72 de uma polegada. Então você pega uma polegada, divide em 72 partes e pega uma. Essa uma parte que você pegou representa, em média, um ponto aqui no Excel no quesito altura da linha. Mas como eu disse, depois a gente pode adaptar isso para centímetros, eu vou explicar para você mais para frente como a gente faz isso, tá? Então você pode fazer isso de forma manual. Acontece que existe uma pequena diferença aqui entre ajustes de linhas e colunas no quesito preenchimento de dados, tá? A quantidade de dados aqui dentro. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Antes, eu quero te mostrar uma coisa aqui em relação ao alinhamento dos dados, né, dos textos, do conteúdo dentro das suas planilhas, dentro das suas células, tá? O que acontece? Quando a gente tem dados aqui em texto digitados dentro das nossas células que que estão sendo, né, modificadas pela altura da linha, existe também a questão do alinhamento que você precisa prestar atenção. Aqui nessa coluna, nessa linha 3, eu vou selecionar a linha toda, tá? Então eu estou clicando aqui no número 3, no título. A linha 3, você percebe que os meus dados estão alinhados no meio, tá vendo? Tá? Eles não estão necessariamente centralizados, digamos assim, no quesito horizontal, mas eles estão alinhados no meio no sentido vertical. Isso se dá através do grupinho alinhamento aqui presente na guia página inicial. A gente tem esse conjuntinho de botões de alinhamento aqui. Esse de baixo você conhece muito bem, provavelmente, que é alinhamento de fonte à direita, esquerda e centralizado de forma horizontal, tá? Então aqui eu tenho um alinhamento à esquerda, aqui eu tenho um alinhamento centralizado e aqui eu tenho um alinhamento à direita do meu texto. Só que existe também o alinhamento vertical, tá? Então seus dados vão ficar alinhados de forma vertical. Eu tenho um alinhamento no meio, eu tenho um alinhamento lá em cima, que é o padrão do Excel, e eu tenho um alinhamento aqui embaixo, tá bom? Não, embaixo que é o padrão do Excel, né? E aí eu posso colocar no meio aqui caso eu queira deixar meus dados mais bonitinhos, mais bem apresentáveis aí dentro da minha linha, já que eu aumentei a altura dela, né?
O que é que acontece em especial com a altura das linhas? Bom, se você vier aqui selecionar uma coluna e vier no botão formatar, você vai perceber que eu tenho 3 opções aqui para a coluna: largura, o autoajuste e a largura padrão, a largura padrão do Excel. Mas, se você selecionar a linha e vier aqui em formatar, você vai perceber que só tem 2, a altura e o autoajuste. A gente não tem uma altura padrão da linha. Por que não existe a altura padrão da linha? Porque a altura padrão da linha está condicionada à fonte que você usa nela, tá? Aqui, a linha 3, eu tenho uma linha já com tamanho um tamanho já modificado por mim. Ela não tem mais o tamanho, digamos assim, entre aspas, padrão do Excel. Veja bem que quando eu der 2 cliques aqui na minha linha 3, eu não preciso estar com ela selecionada necessariamente nesse caso, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui, então o Excel vai fazer o autoajuste para mim, ou seja, ele ajustou de acordo com a altura da minha fonte, tá? Então a minha fonte aqui, OpenSans 12, tá? Ela está ocupando esse tamanho, então o autoajuste vai fazer com que a altura da minha linha faça com que eu consiga enxergar a minha fonte, o texto que está escrito aí, tá? A altura do meu texto, tá bom? Então, se eu aumentar aqui o meu texto, olha o que acontece, conforme eu vou aumentando o meu texto, a altura da minha linha também vai aumentar. Isso só acontece se você tiver pré-determinado antes o autoajuste da linha, ok? Então, aqui a linha foi autoajustada, agora como ela está autoajustada, assim que eu for aumentando o tamanho da fonte, tá? O autoajuste da linha vai acompanhar o aumento da fonte também. Por isso, não existe uma altura padrão no Excel para a linha. No entanto, se você vier aqui fazer uma modificação qualquer aqui, acabou, tá? Então, a partir desse momento aqui, você pode aumentar o tamanho, a fonte do tamanho que você quiser aqui, e ela vai ultrapassar os limites da célula e você não vai conseguir enxergar, porque a partir desse momento você definiu um tamanho muito personalizado. Se você vier aqui e der 2 cliques para o autoajuste vai fazer com que a sua altura da linha seja adaptada ao tamanho da fonte. Porém, não existe o acompanhamento desse ajuste para todo o conteúdo através da largura da coluna. Então, a gente vai ter que fazer esse autoajuste na coluna também, no caso aqui, se a gente fosse deixar o texto deste tamanho, no caso, né? O autoajuste aqui dentro. Bem, nada legal isso aqui que eu fiz, né? Vamos voltar aqui tudo para o padrão. Eu vou deixar tamanho 12 para todas, tá? E vou dar uma diminuída aqui, no caso, na minha coluna C, né? Para deixar tudo bonitinho. Bom, e nenhum segredo aqui para aumentar, então, a altura da minha linha, tá? Então, clico com o botão direito no título da minha linha, venho aqui em altura da linha e modifico esses 21 pontos, né? Coloco aqui 60 pontos, por exemplo. Então, agora a minha linha aqui tem uma altura de 60 pontos. Esse mesmo procedimento pode ser feito aqui, vamos selecionar a linha 9 aqui, através do botãozinho formatar, a altura da linha. Então, aqui, por exemplo, eu coloco 50 pontos, então minha linha agora tem 50 pontos. Se eu quero fazer isso de forma manual, como eu já disse para você, é só clicar e arrastar, tá? Como a gente já viu nas colunas também. E se eu quero selecionar todo o intervalo de linhas, eu clico, seguro clicado e arrasto. Então, todo esse intervalo de linhas da 4 a 9, por exemplo. E aí eu posso fazer o ajuste manual, né, utilizando o cursor aqui, clicando e arrastando em qualquer uma dessas colunas selecionadas, e aí eu vou padronizar a altura de todas elas. Eu posso clicar com o botão direito em qualquer um dos títulos selecionados também e modificar a altura da minha linha, 31,2, vamos colocar 25, tá bom? E eu posso vir aqui em formatar a altura da linha e fazer a modificação numérica por aqui também. Perceba, muito bom que aconteceu isso. Perceba que muitas vezes o Excel não vai deixar o número que você pré-determinou, ele vai fazer um ajustezinho, tá? Então eu coloquei 25, ele colocou 25,1. Por que isso acontece? Porque se você vier aqui e dar um clique, você vai perceber que o Excel, ele pode quebrar o número de pontos, aqui no caso das linhas, e pode quebrar o número de caracteres no caso das colunas, mas ele não quebra os pixels, tá? Então, quando acontece de você colocar um número que pode causar uma quebra de pixel, então ele vai arredondar o pixel e isso, consequentemente, vai fazer com que a altura seja modificada também, a altura ou a largura, no caso, das colunas, tá bom? Então, pode acontecer essas pequenas modificações aí. E também dá para a gente fazer seleções específicas, né, personalizadas. Então, por exemplo, eu clico aqui na linha 4 e aí eu seguro o Ctrl apertado, seleciono a 6, a 7, depois a 9, a 10 e depois a 14. Então, eu selecionei linhas separadas, intercaladas. E aí eu posso modificar o tamanho manualmente delas, clicando e arrastando,
ou numericamente modificando aqui a altura das minhas linhas. 54 é muito. Vamos colocar aqui, por exemplo, 16. Vamos dar um Enter em linhas bem estreitinhas. E dá também para eu padronizar a altura das linhas em toda a minha planilha, Edu? Dá também, assim como a gente viu na questão das colunas. Só selecionar a planilha inteira, utilizando esse botãozinho aqui que faz a intersecção entre os títulos de linha e coluna. E aí, faça da forma como você achar melhor, né? Pode ser manualmente, clica, segura, clicado e arrasta, ou pode ser de forma numérica. Clica com o botão direito em qualquer um dos títulos ou usa o botãozinho formatar, a altura da linha, e aqui eu vou colocar 30, por exemplo. Você vai perceber que toda a minha planilha agora, inclusive as linhas não preenchidas, tá? Elas estão com a altura de 30 pontos, tudo bem? Então dá para fazer isso de forma completa no Excel também. Bom, agora chega uma dúvida bastante interessante. Se a unidade de medida das minhas colunas é em caracteres e a unidade de altura, no caso das minhas linhas, em pontos, como é que eu faço para determinar, por exemplo, uma célula quadrada, em que a altura e largura precisam ter o mesmo comprimento, a mesma medida no caso, né? Ou então, como é que eu faço para determinar medidas muito específicas em milímetros ou centímetros para que eu use, por exemplo, numa impressão? Então, que eu queira criar um papel quadriculado, por exemplo, para impressão. Como é que eu vou fazer isso? É muito simples. Primeiro, a gente vai ter que mudar a unidade padrão do Excel. Às vezes não é necessário, tá? Mas eu vou te explicar isso para que você entenda e faça isso para que não haja nenhum problema depois de visualização, tá bom? Então eu vou te explicar isso primeiro, tá? Você vem aqui na guia Arquivo. Dentro da guia Arquivo, você vai clicar na opçãozinha Opções aqui embaixo, tá? Então, Opções aqui. E aqui, na janela de opções do Excel, a gente vai optar pela categoria Avançado, e dentro da categoria Avançado vai ter uma seçãozinha aqui, desses com títulozinho cinza, chamada Exibir. Essa seçãozinha Exibir permite que eu modifique algumas configurações do Excel. Aqui, em unidades da régua, provavelmente, é provável, né, que você tenha aqui as unidades padrão, que é a unidade padrão do Excel, tá bom? No entanto, você pode mudar para polegadas, centímetros ou milímetros. Eu vou mudar aqui, por exemplo, para centímetros. Eu quero centímetros, mas você pode usar outra unidade também. E vamos dar um OK aqui. Aparentemente, nada mudou, nada ficou diferente. Se você clica, segura, clicado, você vai perceber aqui que os caracteres são os mesmos, tá? Então a gente está utilizando medidas em caracteres e pixels do ladinho ali. Só que essas modificações elas se aplicam a um outro modo de visualização da planilha. Como assim, Edu? Dentro da guia Exibir, a gente tem um grupinho chamado Modos de Exibição de Pasta de Trabalho, em que você pode alternar aqui os modos de exibição da sua planilha. Esses mesmos botões estão aqui dentro, tá? Eles estão aqui ao lado da barrinha de zoom. Então, aqui ao lado da barrinha de zoom, aqui na barrinha de status, você consegue ver esse botãozinho aqui, ó, Normal, layout de página e visualizar quebra de página, que são esses botões principais aqui dentro desse grupinho que eu acabei de te mostrar na guia Exibir. O botão normal está marcado, que é a visualização padrão do Excel. No entanto, você pode mudar para layout da página. O que acontece quando eu vejo minha planilha em layout da página? O Excel vai mostrá-la como se ela estivesse sendo impressa, podemos dizer assim, tá? Dentro realmente da página que eu defini, dentro de modelo de página que eu defini. Poxa, Edu, que modelo é esse? Dentro da guia Layout da página, aqui no grupinho Configurações de Configuração de Página, existem duas opções importantes aqui, que são o tamanho, então o tamanho da página, que é A4, então você definiu a página do seu Excel para A4, independentemente da sua planilha, independentemente da quantidade de dados, a página A4. Isso aqui é útil para impressão de planilhas, tá bom? E orientação retrato. Essas aqui são as configurações padrão, você pode mudar também. Então, dentro dessas configurações, o Excel vai mostrar a sua planilha, vai encaixar a sua planilha dentro dessas configurações. O meu intuito aqui, vamos voltar aqui para a guia Exibir, o meu intuito aqui não é falar de impressão para você, não é falar de ajuste de dados de planilhas para você, porque isso é um assunto um pouco mais complexo. Eu tenho uma playlist aí relacionada a assuntos de impressão no Excel, caso você queira dar uma olhadinha, tá? Então você vai aprender um pouquinho mais sobre impressão lá. O meu intuito não é esse, até porque deixaria o vídeo bem mais longo, né? O que interessa aqui pra gente? Nesse modo de exibição de layout da página, a gente consegue enxergar a régua em centímetros, porque a gente definiu centímetros, mas se você tivesse definido outra unidade, você enxergaria em outra unidade, e fazer as modificações de largura de coluna e altura de linha utilizando essa unidade que a gente definiu. Quer ver só? Se você vier aqui
na coluna A, dá um clique com o botão direito e largura da coluna, agora você consegue perceber que ela é exibida em centímetros, olha só, 4,61 centímetros. Então aqui eu consigo ser um pouco mais preciso, né? Então eu venho, por exemplo, digito 5 centímetros e dou um OK. Agora o Excel vai modificar ela para 5 centímetros. Perceba que se eu clicar aqui e segurar clicado, ó, veja bem, largura 5 centímetros, 236 pixels. Aqui sim, a minha unidade vai ser exibida. Da mesma forma, eu posso alterar, no caso, a altura das minhas linhas, né? Então, selecionando aqui a linha inteira, pode ser com o botão direito ou você pode utilizar a guia página inicial, tá? Formatar aqui a altura da linha e você pode agora formatar a altura da linha em centímetros, tá? Então, vou colocar 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, tá? E vamos dar um OK. Todas as configurações que você aplica no modo normal, você pode aplicar no layout de página também. Ou seja, selecionar várias colunas de uma vez, várias linhas, selecionar a planilha toda, por exemplo, fazer autoajuste, dar 2 cliques e tudo mais. Tudo isso funciona aqui também. A diferença é que aqui a gente consegue lidar com unidades de medida diferentes. E aí sim, a partir dessas opções, você consegue criar células quadradas, ou seja, que tenham as mesmas dimensões nos 4 lados. Por quê? Porque agora os centímetros, né, são a unidade padrão tanto para linhas quanto para colunas. Eu posso vir aqui selecionar a minha planilha inteira, né, formatar a altura da linha, vamos colocar aqui, por exemplo, 1 centímetro. Já já eu te explico por que eu estou colocando essa medida um pouquinho menor, 1 centímetro, tá? Vou dar um OK, beleza? Então agora a minha linha tem a largura de 1 centímetro. E eu venho aqui em formatar e vou colocar a largura da coluna para 1 centímetro também, tá bom? Vamos dar um OK aqui. Agora tudo é 1 centímetro, tá? Então todas as minhas células são quadradinhas, perfeitamente quadradas. É claro que aqui a gente está vendo linhas de grade não são impressas, tá? Só as bordas que são impressas, a não ser que você configure a impressão das linhas de grade. Eu tenho vídeo sobre isso também, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, caso você queira visualizar, caso você queira entender um pouquinho mais sobre isso. Linhas de grade, bordas, como imprimir bordas, linhas de grade e tudo mais, tá? Não é o intuito desse vídeo. Mas vale ressaltar aqui que agora as minhas células estão quadradinhas. No entanto, quando eu voltar aqui para o modo de exibição normal, você vai perceber que o Excel fez uma baita modificação aqui em tudo de novo, tá? Então, tudo foi modificado de novo aqui. Aparentemente não funcionou, não é que não tenha funcionado, mas o Excel ele vai forçar uma exibição, tá? Ele vai forçar uma exibição padronizada que faça com que os dados numéricos sejam exibidos, né? Sejam exibidos completamente. Então, a minha coluna E, a minha coluna B e a minha coluna A, elas foram ajustadas automaticamente para que os dados numéricos caibam. Isso não quer dizer que você não possa modificá-los depois, tá? Claro que pode modificar normalmente depois. Mas é que voltando para o modo normal, o Excel aplica essas modificações. Então, como é que eu vou fazer? Aqui na guia layout de página, eu vou perceber aqui, por exemplo, vamos pegar digamos assim, essa célula que não foi modificada, né? E vamos clicar aqui com o botão direito na K e observar a largura da coluna, 0,99. Perceba que o Excel faz aquele ajustezinho, como eu disse para você, para que ele não quebre pixels, né? Quando a gente voltar aqui para cá, você vai perceber que a coluna K, vamos dar aqui largura da coluna, agora possui 4,22 caracteres, tá? Então, todas as minhas colunas, para que ela tenham 1 centímetro, elas precisam ter 4,22 caracteres. Aí é muito simples. Seleciona a coluna toda, vem aqui em formatar e largura da coluna 4,22 e dá um Enter. Agora todas têm 4,22. Quando eu voltar aqui em layout de página, eu vou pegar uma outra... por exemplo, essa aqui eu coloquei, vamos lá, altura da linha 0,99 centímetros, tá vendo? Então, as linhas aqui não foram modificadas, né? 0,99 centímetros. A linha 6 no caso, ou seja, a minha linha 6 aqui tem, vamos lá, formatar células não. A altura da linha 28,2. Então, vou selecionar tudo aqui e aí eu posso vir aqui. A altura da linha, olha lá, tudo padronizado já, 28,2. Não vou precisar modificar, né, porque as linhas realmente não foram alteradas. Bom, beleza. Agora eu tenho aqui, no caso, células quadradinhas, tá, com 1 centímetro de cada lado. É claro que no nosso caso isso não faz o menor sentido, porque a gente já tinha dados aqui preenchidos, a gente não vai fazer isso. Mas se você está utilizando uma planilha do zero e precisa que os dados sejam padronizados com a mesma largura e mesma altura, né, as células no caso, você pode utilizar esse recurso aqui do Excel.
Nesse caso, quando você está abrindo uma planilha do zero vazia, você não vai precisar fazer esses ajustes que eu fiz. Vim aqui, voltar, ver o número e alterar porque o Excel fez um autoajuste ali que você não pediu. No caso aqui, ele fez para a gente nas datas, na hora e nos valores monetários. Você não vai precisar fazer isso se você não tiver dados ainda, tá bom? E é claro que eu fiz com um tamanho muito pequeno, 1 centímetro, justamente para dar esse problema, né? Para você ver esse problema acontecendo. É claro que provavelmente você não vai trabalhar com uma célula de 1 centímetro, dependendo dos valores que você for colocar aqui dentro. Tá joia? Mas é isso aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Olha que legal quando a gente coloca o auto-preenchimento, o autoajuste, né, para todas as colunas. Seleciona todas elas, dá 2 cliques e olha só, a nossa planilha está bonitinha, ajustadinha, perfeitinha. O que eu quero te mostrar aqui? Uma dica bastante útil, né? Bastante útil aqui em relação ao preenchimento, né, dos dados das nossas células, né, dos textos da nossa célula. Por quê? Porque aqui a gente tem uma cidade grande, em nome grande, né? Belo Horizonte aqui, e pode ser que você não queira necessariamente ter uma largura de coluna tão grande assim. Então você quer uma largura um pouquinho menor aqui. Então a gente vai colocar aqui Belo Horizonte, não coube. Só que você não quer aumentar a largura da coluna. Como é que a gente vai agir nesse caso específico, tá? Vamos selecionar a coluna D inteira para que toda a coluna seja selecionada, inclusive as células que ainda não tenham dados, para que elas sejam também formatadas assim, para que quando você continuar digitando os dados, eles já sofram essa formatação, tá? Então, com a coluna D inteira selecionada, dentro do grupo alinhamento da guia página inicial, eu vou utilizar o botãozinho quebrar texto automaticamente. O que esse botão vai fazer aqui? Ele simplesmente vai quebrar o meu texto assim que ele bater nos limites da minha célula, né, nos limites da largura da minha coluna, e vai jogar os textos restantes para a linha de baixo. Quando eu digo linha de baixo, é a linha dentro da mesma célula, tá? Então eu estou utilizando aqui a linha 4 ainda. O horizonte não foi para a linha 5. Belo Horizonte continua tudo igual. Tá vendo aqui na barra de fórmulas que é tudo uma linha só. Tá tudo numa linha só, tudo bem? Ele só foi quebrado para ser exibido em 2 linhas. E aí, obviamente, você pode fazer o ajuste que você quiser, né? Clicar e segurar clicado para não ficar tudo muito juntinho, muito colado nas bordas, né? Muito colado nas linhas de grade. E aí fazer aqueles ajustes que eu te expliquei no início do vídeo, né? Em relação a posicionamento, alinhamento aqui dos dados aqui dentro, tá bom? Então, se você preferir manter uma largura padrão das colunas e não quiser que ela seja autoajustável e não quiser também ter que diminuir tamanho de fonte para a coluna não ficar muito grande e tudo mais, você pode utilizar a quebra de texto automática para que quando os dados não couberem dentro das delimitações da sua coluna, eles sejam divididos em várias linhas dentro dessa mesma célula. E agora, só para finalizar aqui, uma última curiosidade. Qual é o tamanho máximo, né, qual é a largura máxima das minhas colunas e qual é a altura máxima das minhas linhas? Vamos ver? Então aqui na minha coluna F, eu vou dar um clique aqui com o botão direito, largura da coluna, e vou colocar um número gigantesco aqui. Vou colocar, por exemplo, 500. Então 500 caracteres, tá? Vou dar um Enter aqui. Você vai perceber que o Excel vai mostrar uma mensagenzinha dizendo para mim que a largura da coluna deve ser de 0 a 255. Então você só pode inserir até 255 como medida de caracteres para a largura da sua coluna, tá bom? E no caso das linhas, vamos pegar a linha 4 aqui, botão direito, altura da linha, vamos colocar 500 também, vamos dar um Enter. No caso das linhas, a altura máxima deve ser de 409 pontos, tá? Mas você deve ter percebido que você pode colocar 0 nas duas, tanto na linha quanto na coluna. O que acontece se eu colocar 0 numa linha ou numa coluna? Como largura ou como altura? Vamos ver então? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no estado. Então vamos colocar aqui na coluna C, largura da coluna 0. E vamos dar um Enter. O que aconteceu? Simplesmente a minha coluna foi oculta, tá? Então eu tenho B e aí eu pulo para D. Obviamente você percebe que tem alguma coisinha aqui no meio, tá? Dá para perceber. Como é que eu faço para reexibir essa coluna, né? Eu seleciono a coluna anterior e a coluna posterior àquela coluna que está oculta. Com as duas selecionadas, aqui com o botão direito, clicando no título de qualquer uma delas, eu vou utilizar o botãozinho Reexibir. Esse procedimento que eu fiz de colocar a largura da coluna como 0 é o mesmo que você vir aqui com o botão direito e colocar aqui e usar a opçãozinha Ocultar. Simplesmente você vai ocultar a coluna, tá bom? É o mesmo procedimento. Deixa eu só desfazer aqui. E a mesma coisa acontece com as linhas, tá? Então aqui eu vou pegar essa linha que contém os cabeçalhos da minha tabelinha,
Botão direito, altura da linha, vou colocar aqui como 0, tudo bem? Ok, então eu ocultei a minha linha número 3, tá vendo? 2 pula para 4, a 3 eu não tenho mais. Para reexibir, seleciono a linha anterior e a linha posterior, botão direito, reexibir. Eu reexibo então a minha linha que foi oculta. Dois detalhezinhos importantes aqui antes de fechar o vídeo, tá? Que eu tenho que comentar para você. Quando você está fazendo essas alterações de tamanho de linhas e colunas dentro de uma planilha no Excel, essas configurações são aplicáveis apenas à planilha aberta, apenas à planilha em questão. Nesse caso aqui, planilha 01, a gente está mexendo com a planilha 01, todas as modificações são feitas nela. Se eu criar uma nova planilha, essa nova planilha vai conter dados, vai conter as minhas medidas padrão do Excel, tá? Então eu vou ter que fazer tudo de novo aqui. Nesse caso, eu recomendo que se você tem uma planilha que você deseja replicar, inclusive com altura e largura padronizadas, personalizadas, definidas por você. Tem um vídeo meu sobre isso, sobre como criar cópias exatas de planilhas mantendo largura e altura. Eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você se interesse, dá uma olhadinha nele lá, eu explico com alguns detalhes também. E o último detalhe aqui, deixa eu vir aqui na planilha 3, que primeiro eu vou explicar por ela, tá? Então, quando você abre uma planilha padrão do Excel, assim, né, com as medidas padrão, eu não sei se você chegou a perceber, lá na guia página inicial, quando a gente clica no botãozinho formatar, dentro aqui da minha seçãozinha de tamanho de célula, eu tenho 3 opções para as colunas, mas apenas 2 para as linhas. Lembra que eu disse que a altura da linha está atrelada ao tamanho da fonte, mas a largura da coluna não está atrelada ao comprimento do texto? Então, a gente tem uma largura padrão. Se a gente clicar aqui em largura padrão, a gente vai ver que a largura padrão do Excel, para as colunas no caso, é de 8,11 caracteres. No entanto, a gente não tem essa medida para as linhas, porque como eu disse para você, como as linhas já são autoajustáveis, conforme você aumenta, tá vendo? Conforme você aumenta o tamanho da fonte, a altura padrão, obviamente, da minha linha também será aumentada. Então, ela vai obedecer também, além da altura que você definir, ela vai obedecer, se ela estiver ajustada de forma automática, ao tamanho da minha fonte. Então, aqui, a largura padrão é de 8,11, a não ser, claro, né, que a gente tenha feito uma modificação geral na planilha. Lembra que aqui a gente fez uma modificação geral, a gente selecionou a planilha inteira e mudou a largura da coluna e a altura da linha na planilha inteira. Então, nesse caso, qualquer lugar que eu selecionar e vier aqui no botãozinho formatar e procurar a largura padrão, eu vou perceber que a minha largura padrão é diferente. Nessa planilha aqui é 4,22. Por quê? Porque eu modifiquei a planilha inteira primeiro, para depois fazer os ajustes nessas células aqui, nessas colunas aqui específicas. Então, o restante da minha planilha agora tem uma largura padrão diferente definida por mim, mas a do Excel é aquela lá que a gente viu aqui, que é 8,11, tá bom? Só uma curiosidadezinha aí, mas nada que vai fazer grande diferença, né? Beleza, então? Espero que você tenha entendido, espero que tenha aprendido bastante coisa sobre esse tema e consiga aprimorar um pouquinho mais aí suas planilhas, o design e o layout das suas planilhas. Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade nos comentários e também fique à vontade caso você tenha alguma dica, alguma configuração interessante, né, que talvez eu tenha esquecido de falar, algum detalhe que eu tenha esquecido de comentar, tá? Fique à vontade aí para expressar suas opiniões e também o que você achar mais relevante para esse caso aqui. Na descrição do vídeo você confere outros vídeos relacionados a esse assunto e também você consegue baixar essa planilha para treinar aí no seu Excel, bem como acessar um artigo no blog do Excel Descomplicado, onde você pode dar uma olhadinha, um resumo em texto sobre tudo que eu expliquei aqui em vídeo. Tá joia? Te vejo no próximo vídeo então, grande abraço, até mais, valeu!